Estamos de volta. A Secretaria de Agricultura do DF está reforçando medidas de controle no Distrito Federal após primeiros casos de influenza aviária no Brasil. Para falar sobre essas medidas de controle, aqui no estúdio com a gente, a subsecretária de Defesa Agropecuária da SEAGRE, Daniele Araújo. Bom dia, Daniele. Obrigada pela presença. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Daniele, foram identificados os casos, alguns casos de influenza aviária no litoral do Espírito Santo, uma doença que já estava presente em alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Agora, essas medidas são de controle interno, Quais são essas medidas para evitar que essa doença chegue aqui na nossa capital? Bom, no momento, os casos que foram encontrados no Espírito Santo foram apenas em aves silvestres, Nós ainda não tivemos nenhuma notificação em aves comerciais. Então, a ideia é manter o controle que a gente já implementou em março, A gente está aí com um período de pelo menos 90 dias de restrição de realização de eventos que envolvam aves, quaisquer aves. Nós também temos orientado que os produtores deixem as aves presas dentro dos seus galinheiros e para evitar o contato dessas aves com qualquer ave silvestre, com qualquer outra ave que não seja ave comercial de produção. E temos orientado também que tomem medidas de biosseguridade, como tratamento da água que é dado para os animais, cuidados com a sanidade em geral do plantel, manter as aves longe de roedores, de outros animais que possam estar eventualmente carregando o vírus ali para dentro da propriedade. E Daniela, explica pra gente, por favor, como é que acontece essa contaminação? É principalmente pelo contato entre as aves? Exatamente. A contaminação ela se dá pelo contato de uma ave comercial ou de uma ave ornamental com uma ave silvestre, A maioria dos casos aconteceram com contato com aves silvestres, principalmente porque estamos agora num período de migração de aves do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, essas aves silvestres, elas eventualmente param aqui no Distrito Federal para dessedentação, para descanso, para alimentação. E é ali, nesse momento, que pode acontecer o contato dessas aves silvestres com as aves comerciais ou ornamentais. E também é ali que pode acontecer o contato, eventualmente, da ave silvestre com o ser humano, que é o que aconteceu no Espírito Santo. A gente não tem casos aqui no Distrito Federal, mas o fato de ter casos registrados no Brasil já traz um certo impacto em relação à produção e à exportação. O DF, 70% da produção de aves aqui do DF é para fora, É para exportação, e o Brasil está na frente quando a gente fala de exportação de aves. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto na exportação. Hoje nós ficamos em estado de alerta máximo, por conta dessa ocorrência no Espírito Santo, mas é bom lembrar que nós não temos nenhum impacto direto na exportação nesse momento. O embargo comercial ele só vem quando tem a ocorrência da doença em aves comerciais, o que ainda não teve nenhuma notificação aqui no Brasil. Então, nós a princípio, não temos nenhum impacto comercial ainda na produção aqui do DF. E é bom lembrar também que a ocorrência da doença em qualquer estado já traz prejuízos para o status sanitário do Brasil inteiro. Então, qualquer ocorrência, provavelmente a gente vai ter um embargo da exportação. E aí, obviamente, o impacto aqui no Distrito Federal é muito grande, porque é uma cadeia produtiva muito expressiva. E como você mesma colocou, nós temos aí 8 milhões quase de aves alojadas hoje no Distrito Federal e 70% de toda a nossa produção é exportada para o Oriente Médio e para a Ásia. Então, obviamente que a ocorrência da doença em qualquer lugar do Brasil vai ter um impacto muito negativo para o Distrito Federal. Esse embargo já acontece em vários países vizinhos aqui do Brasil, Exatamente. Prejudica a economia, o agro. Bastante. E a recuperação aí do status sanitário anterior, ele é um processo lento, moroso e bem difícil. Agora, vamos falar sobre a contaminação em humanos. Acontece. É raro, mas acontece.
e não é pelo consumo da carne. Queria que você explicasse um pouquinho também. Exatamente. É bom deixar claro para a população que não há nenhum risco, né, no consumo de ovos, de carne de frango. Não há transmissão do vírus por meio desses alimentos, né? A transmissão, ela se dá pelo contato, ou com a ave viva contaminada ou com a ave morta contaminada. Então, por isso que sempre deixamos o alerta, né, para a população. Evitem entrar em contato com qualquer tipo de ave nesse momento, né? Especialmente aves silvestres, aves livres que estão por aí circulando o tempo todo. Existe um risco. Então, não tem porquê a população ter contato com esse tipo de animal. Sim. Então é sempre bom evitar, né? Porque é uma doença que pode sim passar para o ser humano. Já tivemos vários casos no mundo e a letalidade em humanos, ela é alta. Cerca aí de 50% dos seres humanos que pegaram a doença vieram a óbito. Nossa, muita coisa. Agora, até quando os eventos devem ser proibidos, esses eventos com aves aqui no DF? Por enquanto, eles estão suspensos até o mês de junho, né? São os 90 dias iniciais que a Secretaria de Agricultura colocou como controle inicial da doença, que é o período de maior migração das aves. Mas, obviamente, estamos sempre avaliando os dados epidemiológicos e esse prazo ele pode ser estendido caso a gente entenda que seja necessário para evitar a entrada aqui no Distrito Federal. E, Daniele, você falou de um outro ponto importante. Você falou sobre essa questão do cuidado que a gente tem que ter no contato com aves. Mas é preciso ter um cuidado específico também com o tratamento da água das aves domésticas, da ave do produtor mesmo. Isso, exatamente. Como nós estamos falando de aves migratórias, elas têm contato eventualmente com pequenos lagos, açudes, e ali naquele momento que a ave contaminada ela tem o contato com a água, ela pode estar deixando o vírus ali. Então, se o produtor utiliza aquela mesma água que entrou em contato com a ave silvestre para fornecer para os seus animais, ele está correndo um risco. Então, a gente sempre recomenda aos produtores que utilizem água tratada para dessedentação dos seus animais. E essa doença, ela pode ser passada para outros animais também? No momento, aves, né? Temos alguns casos em outros países da América do Sul de ocorrência em mamíferos, né? No Peru, a gente teve muitos casos assim. Outros países também relataram a ocorrência da doença em mamíferos, até mesmo porque o ser humano pega, né? Então, outros animais podem sim ter gripe aviária. Mas a maior preocupação no momento realmente é com as aves, porque a letalidade é muito alta. Chega aí a 95%, 96% de letalidade entre as aves. Agora, se o produtor perceber que a ave está doente, o que ele deve fazer? Sempre entrar em contato com a Secretaria de Agricultura ou com algum técnico, com algum médico veterinário da Emater. Fazer a notificação. Pode não ser gripe aviária, mas pode ser. E quanto antes essa notificação for feita, mais rápido o Serviço de Defesa Pecuária consegue agir para mitigar os riscos e fazer o controle e evitar que a doença se espalhe. Perfeito. Daniele, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade.